Ok. Está enchendo a sala. Vamos lá. Boa noite a todos. Em nome da West Coast, eu dou as boas-vindas a vocês. Esse evento, posso chamar assim, ele abre uma série de outros eventos similares a esse que a West Coast vai fazer até o final desse ano, em comemoração aos 30 anos da marca. Sempre com foco voltado ao empreendedorismo. E quando eu fui convidado, eu já falei, poxa, boa ideia, porque eu vou abrir com uma figura que eu não conhecia pessoalmente, que é o Facundo Guerra, e vou ter a oportunidade de ouvi-lo, né? E de perguntar coisas para ele também. Pode ser, por que não? Quem sabe eu não viro um empreendedor bem-sucedido, mas eu acho que muitos que estão aqui, se não estão com o foco muito objetivado em empreender em alguma coisa, já teve um desejo, já pensou na possibilidade de montar alguma coisa em que pudesse se realizar ganhando uma grana e, principalmente, sendo feliz, gostando do que faz e tendo prazer no que faz. Isso está atrelado ao DNA da West Coast também, e por isso a proposta de fomentar esse tipo de debate, dessa troca de ideias em torno do tema empreender, visando, obviamente, ser bem-sucedido comercialmente, mas principalmente se realizar fazendo o que escolheu fazer. Então, obrigado pela presença de todos mais uma vez. Facundo, obrigado pela conversa. Eu acho que a gente tem algumas coisas a dizer a seu respeito. Está falando aí? Acho que sim. Tá, né? Me corrija se eu estiver errado, mas você é um sujeito que... Inclusive, já uma primeira pergunta poderia ser essa. Quando eu li a respeito, eu falei assim, o dono da noite de São Paulo. Eu falei, uau, carregar esta... Né? Carregar acho ridículo quando me chamam assim, dono da noite. Carregar São Paulo não tem dono. A noite também não tem dono, não é? Tanta gente no rolê fazendo coisa legal. Isso é jeito de imprensa boba, fica te chamando. A divulgar as coisas que você... uma etiqueta, dono da noite, isso é coisa dos anos 80. Eu falei, já pensei no Chico Recarei, né? Os caras das antigas. Ricardo Amaral. Ou algum mafioso de um filme tipo Godfather. Mas vamos lá, eu acho que a gente pode começar, Facundo, você contando um pouco, como é que você enveredou para esse lado? Qual foi o teu primeiro negócio onde você olhou e falou, puxa, aqui eu consegui realizar o que eu queria? Bom, meu primeiro negócio eu abri meio por desespero. Não tem outra razão. Assim, eu acho que quando você está fazendo ou empreendendo, normalmente as pessoas empreendem pelas razões erradas. Todas as pessoas que eu conhecia assim, que queriam abrir um negócio, elas estavam pautadas por duas razões. Ou porque elas queriam ter mais dinheiro, ou porque elas queriam ter mais liberdade. E nenhuma dessas duas razões é uma razão justificável para você abrir um negócio, porque fatalmente, em grande parte das vezes, você vai acabar se machucando, se você está com esse tipo de expectativa. Eu, pelo menos, quando eu comecei, eu fui empurrado a empreender porque eu estava desempregado. Eu tinha 30 anos, bom, eu sou engenheiro de alimentos. Aí eu tive uma passagem de 10 anos pelas corporações. Trabalhei na Tetra Pak, na American Express, na American Online, que foi meu último emprego e foi o emprego mais da hora do mundo, porque, enfim, eu estava trabalhando na bolha da internet, com um freezer, uma geladeira cheia de iogurtes e uma máquina de pinball no meio da redação. Podia jogar pebolim, ninguém me enchia o saco. Que ano isso? No começo dos anos 2000. Então era o emprego dos sonhos, ganhava super bem. Só que acho que eu ganhava tão bem que a American Online faliu. Eu e todo mundo que trabalhava na American Online se viu de uma hora para outra desempregado. E aí, para eu começar a procurar emprego, porque eu já não era mais jornalista, eu não era bem jornalista, apesar de que na época estava fazendo faculdade de jornalismo, né, pós-lato sensu em jornalismo. Tinha começado meu mestrado em ciência política, depois eu terminei meu doutorado em ciência política. Tinha trabalhado em marketing, ou seja, minha carreira era completamente difusa. Eu nunca tinha tentado escrever um currículo vitae, um currículo, porque também um currículo é sempre uma narrativa mentirosa, né, da tua carreira. Todo mundo mente. Insensada, no mínimo. Ou editada, né, de uma maneira em que você
só mostre o lado bom daquilo que você fez até hoje. E aí eu tinha 30 anos, uma grana no FGTS, não achava que ia conseguir um emprego tão cedo. E um dia eu fui assistir um show, na verdade, um desfile de uma marca na Casa de Criadores, de uma amiga de infância. E foi um desfile muito poderoso, era muito coxa, assim. Eu era engenheiro, eu trabalhava na corporação, era do tipo que usava sapatênis, sabe? Aquele sujeito que você olha assim, usava cavanhaque. Pô, hoje a gente já está de West Coast. Parece mercha, né? Até é mesmo, vai, porque a gente está aqui, né, com a marca atrás, falando aqui, né, dos 30 anos da empresa. Não, sem querer falar mal do sapatênis. Mas tem uma curiosidade a respeito dessas botas magníficas da West Coast, que é o seguinte, eu recebi a minha caixa, imagino que você tenha recebido também a tua, e aí a minha bota ficou pequena. Ainda bem que ficou pequena, porque senão a gente estaria de bota igualzinha aqui. Aí trocaram e veio essa. Já não basta o óculos. Não basta o óculos. Mas vem cá, você falou que então. não caiu na primeira, né? Porque você foi empurrado a um negócio. Mas qual foi a primeira vez que você caiu, que algo deu errado e você falou, nossa, fecha, assim, vamos pensar em outra ideia? Dar errado é alguma coisa que é muito subjetiva, né? Quer dizer, dar errado em qual campo? Se eu for pensar no ponto de vista financeiro, hoje em dia, por incrível que pareça, porque quando você é bem sucedido, as pessoas acreditam que você é o tio Patinhas. Então muita gente olha para mim e acha que eu dou um tibum numa caixa forte todos os dias pela manhã. E dou lustrada na moeda número 1, sabe? E não é verdade. Hoje eu tenho menos grana do que eu tinha quando eu tinha 30 anos de idade. Mas eu sou muito mais feliz. Então, em alguns momentos, as coisas que eu montei não deram certo do ponto de vista financeiro, mas foram importantes por outras razões. Inclusive, os tombos que eu levei no decorrer da vida me levaram até aqui. Então, acho que a gente não pode julgar algo como positivo ou negativo logo depois que a coisa acontece, porque, de repente, dada a devida distância histórica, isso acaba sendo... Por exemplo, se eu não tivesse sido demitido, eu jamais teria empreendido. Eu sempre fui super bunda mole, eu sempre fui super medroso, nunca quis ter meu negócio próprio, achava isso terrível, você não conseguir dormir de celular desligado, não ter férias, não ter 13º. Eu sinto maior falta do 13º. Mas vamos lá, qual foi teu primeiro negócio próprio, o teu negócio? O Vegas. A Teodora. Que foi Teodora. Essa primeira marca. Aí não deu certo. 2 anos depois a gente divergiu com relação aos caminhos que a marca tinha que tomar. Consumi 60% das economias que eu tinha na época, que eram suficientes assim para comprar dar entrada no apartamento. Sabe o sonho da classe média? Quando você tem 30 anos, você fala, eu vou comprar o teto que vai garantir que eu tenho um lugar onde eu tombe quando eu fechar os olhos pela última vez. Então, cara, mas aí você falou que você tinha 30... Você tinha uma bela grana guardada no FGTS. Mas assim, imagina só, a situação, né? Hoje, por exemplo, a economia está uma merda, a economia é dificílima. Como é que você vai... O nego fechando as coisas, né? Como é que é você hoje? Você, digamos, você está inquieto no teu negócio, mas, digamos, você já conseguiu, de alguma maneira, se estabelecer dentro de uma área cultural, artística, gastronômica, enfim, que lhe dá uma tranquilidade. Depois, o negócio não dá certo, tem outros 6, 7, talvez ali, né, te rendendo algo. Eu imagino que as pessoas que estão aqui vendo a gente pensam em futuramente empreender em algo. Como dar esse primeiro passo diante de um mercado nada promissor, economicamente falando? Super inóspito, né? Então, aí é que está o segundo ponto. A partir do momento que eu, ao longo desses 13 anos que eu comecei a montar os meus negócios, eu devo ter montado, eu perdi um pouco as contas, mas algo como 15 negócios, que foram bem ou mal bem sucedidos em até um determinado nível. Só recentemente, em janeiro desse ano, ou fevereiro desse ano, eu fechei meu primeiro negócio porque ele não deu certo financeiramente. Foi a primeira vez que aconteceu na minha vida. Então, eles foram bem sucedidos em algum plano. Mas eu tenho eu tive 2 receitas assim para conseguir me manter equilibrado até hoje. A primeira delas foi ser muito austero, não depender de muito dinheiro para viver.
Eu dependo de muito pouca energia. E eu vejo dinheiro como uma forma de energia que você pode cristalizar. Dinheiro, para mim, é comprar um pedacinho de liberdade. Quanto mais dinheiro eu consigo acumular, tanto mais liberdade eu vou ter para não fazer aquilo que eu não estou afim de fazer. Então, eu sempre pensei em dinheiro, não como transformar dinheiro num carro ou numa cobertura, que isso eu acho um destino tão triste para o dinheiro, mas sim articular um mirante, por exemplo. Esse lugar aqui onde a gente está hoje nunca deu retorno financeiro. A gente investiu muito dinheiro, mais de R$1 milhão. Continua investindo todos os meses e é o lugar que me traz mais prazer, porque é um espaço público super generoso. Você entra aqui num domingo e você vê dependente químico ao lado de elite, do lado de criança, com cachorro, hipster, millennial. É um lugar muito generoso e é um lugar do qual eu tenho um puta de um orgulho, que eu olho para minha filha e falo, papai ajudou a articular a volta do Mirante. Isso é um índice de satisfação que dinheiro nenhum me traria. Então, para eu conseguir hoje em dia, quando você me pergunta se é como ser bem-sucedido no seu negócio, primeiro redimensionar o que se chama de bem-sucedido, porque a sociedade ocidental acredita que a única métrica de ser bem-sucedido é dinheiro. E para mim não é. Então eu primeiro economizei a minha vida a ponto de ficar muito austero e segundo eu encontrei um propósito. Então quando eu faço um rolê novo, eu sempre enxerto nele política, propósito e tento resolver um problema. E desse jeito eu sou feliz. Eu realmente penso, quando eu estou pensando em alguma coisa, eu falo, pô, política, eu não falo dessa coisa Brasília, esplanada dos ministérios. Isso para mim é coisa do passado, é obsoleto. Ninguém mais acredita em política hoje em dia. A gente está todo mundo completamente decepcionado. Mas eu falo de política nessa relação do dia a dia, ponto a ponto. Como é que eu trato a pessoa com a qual eu trabalho? Quanto que eu pago para minha faxineira? Ou para a pessoa que cuida da minha casa? Como que eu trato uma pessoa que vem me pedir dinheiro na rua? Como que eu trato alguém que vem me pedir um conselho? Como que eu trato o cara que é mais frágil do que eu numa cadeia de poder? Essa é uma relação política constante que você tem. Política está nas coisas mais miúdas. E isso eu tenho que botar todas as vezes que eu boto um negócio, eu tenho que tentar resolver. O Mirante, por exemplo, é um espaço político. Eu acredito que o Mirante é um espaço político. Antes de mais nada, é um espaço público. E vocês podem me dizer, espaço público, caralho. Por que espaço público? Mas para mim, espaço público é lugar de conflito e lugar de contemplação. Você pode sentar aqui no Mirante, faço um desafio, quem quiser, traga seu laptop, use o Wi-Fi daqui, fique o dia inteiro, não peça um café, traga as coisas do supermercado, consuma aqui o que quiser, e você vai ver que ninguém vai te encher o saco para deixar a mesa. Então, para mim, isso é um lugar público. Como você poderia fazer, por exemplo, num parque. Mas talvez o cara que está começando, ele não tenha essa realidade. Eu acho bonito quando você fala, por exemplo, você tem uma visão à frente na vida, poética, filosófica, né, nas relações humanas. Não, eu acho demais isso, mas isso tudo que você passou, a tua experiência, é que trouxe você aqui e que te formou dessa forma. Quando eu comecei a trampar, quando eu comecei a empreender, não existia crowdfunding. Não existia rede social. Essas são ferramentas muito poderosas para quem está começando a fazer um negócio hoje, que te coloca a anos-luz à frente de quem começou há 10 anos. Eu tenho muita coisa, praticamente tudo que eu consumo hoje é por crowdfunding. Crowdfunding é uma ferramenta que te permite refinar um produto. Antes de mais nada, bom, vamos lá, se eu tivesse começado porque você falou em receita, eu vou usar a palavra que você usou, receita. Eu já me surpreendi aí, porque as coisas são tão particulares e têm peculiaridades tão distintas que falar numa receita é uma coisa que... Não é uma receita, não quer dizer que você... Mas assim... falando a minha receita, a minha experiência e o meu rolê. Mas, por exemplo... O meu caminho. Se servir para mais alguém, que bom. Ok. Mas, por exemplo, erro é super comum, o erro te faz crescer. As cagadas que você faz quando você vai montar um negócio, seja com um monte de sócio, seja com um sócio investidor, tudo, você está colocando ali o teu na reta junto com aquele propósito ali. O que é um erro comum que você poderia dizer que as pessoas podem sair fora desse? O caminho das pedras. É o mesmo problema de tudo na humanidade, vaidade e ganância. Se você é muito vaidoso e você abre muita coisa, eu me ferro muito também por causa disso. Porque às vezes quero fazer muita coisa ao mesmo tempo. Aí eu boto muita energia no negócio, deixo o negócio em pé, só que ao mesmo tempo que eu boto esse em pé, tem mais 3 que eu estou montando. Viro as costas e o lugar começa a perder
entra numa entropia de degradação e começa a perder a energia que eu tinha colocado nele e fatalmente ele pode fechar. A energia da grana que você se referiu há pouco, que não é só isso, senão o Ike Batista seria o cara mais feliz do mundo, né? Para usar um exemplo. Puta, mas é um exemplo um pouco extremado, né? Mas dinheiro para ele não faltou, pelo menos o que se dizia, número não faltou. Bom, vamos lá. A gente vai abrir para perguntas, para vocês também poderem perguntar, e se tiver alguma particularidade, para a gente chegar no ponto. Agora, eu acho que a questão da... o quanto você acha que é um dinheiro razoável para se ter e investir dentro de um negócio na tua área, por exemplo? A gente tem o teu exemplo, a tua experiência. Você montou o teu primeiro negócio pondo quanto da tua grana? 200 mil reais. 200 mil reais foi a primeira grana que você investiu. Eu nunca mais coloquei nenhum outro dinheiro além de 200 mil reais. E a partir desses 200 você foi fazendo... Todo o lucro que eu fazia nos meus negócios... Investindo nos negócios. em... Portanto, eu vivi sempre como se fosse classe média. Porque todo o lucro que eu fazia ao longo desses... faz uma conta. Cada negócio custa em média... se você vai montar um restaurante, um bar ou uma boate... No meu nível, porque também agora tenho a síndrome do 15º disco, então não posso montar uma coisa mambembe como eu podia da primeira vez que eu montei. Então, custa em torno de 2 a 3 milhões de reais de investimento. Para você retornar 2 ou 3 milhões de reais na ponta do balcão, o mano vai pedalar. Vai ter que vender breja, vai ter caipirinha. É difícil. Mas, ao longo dos anos, os negócios eram muito lucrativos. Apesar de eu administrar eles mal e porcamente, eu sempre fui péssimo na administração, nas finanças mesmo. Então, eles eram lucrativos a ponto de eu conseguir perder dinheiro na má administração e ainda sobrar dinheiro para continuar investindo em outros negócios. Mas eu nunca acumulei fortuna pessoal, porque qualquer dinheiro que eu poderia extrair para mim e comprar, sei lá, um apartamento, ou comprar um carro, ou qualquer coisa do gênero, eu reinvestia, porque esse foi sempre meu tesão. Eu preferiria muito mais botar a grana que eu botei aqui no Mirante do que comprar uma cobertura na Vila Nova Conceição. Nada contra quem está comprando, mas não é o meu tesão de vida. E qual que foi a tua pergunta? Não, nem lembro mais. Mas eu vou passar já para vocês perguntarem, mas a gente falou um pouco aqui, né, da questão do cenário econômico e o que isso dificulta a situação de quem quer empreender e começar um novo negócio, né? Você sabe que criatividade, eu vejo isso na Argentina, por exemplo, quando a gente teve a crise na Argentina. A Argentina ficou... Olha o que aconteceu com Portugal recentemente. Portugal passou por uma das maiores crises que afetou... Bom, essa crise que afetou a Europa, e Portugal foi um dos elos fracos da corrente. Portugal sempre foi o paizinho ali sub-europeu, que todo mundo olhava para Portugal com uma certa comiseração. Hoje em dia, Portugal está estourando de turista. É uma das cidades mais criativas do mundo. É referência... Tem mais turista do que português em Portugal. Eu visitei Portugal há 7 anos, mas estava anos-luz do que é hoje. Por quê? Porque uma crise é benéfica. Além do mais, primeiro ela corta aquela espuma excessiva, sabe, da especulação financeira e tudo mais. E, na verdade, a classe média intelectual, que somos nós aqui, ou a elite intelectual que, imagino, todos nós pertencemos, mais crise ou menos crise nunca vai mudar muito no nosso bolso, né? Lógico, a gente pode correr, ter que pedalar mais, mas ninguém ficou milionário aqui por conta dos anos de bonança. O que acontece é que a gente fica mais criativo. A gente não investe tanto dinheiro em besteira, a gente repensa. Agora, quando eu estou montando o negócio, antes eu pensava muito na forma. Agora eu penso muito mais na função e deixo a forma mais austera, que é um pouco até alinhada com o espírito do tempo, desse brutalismo, dessa austeridade que, por exemplo, a gente encontra aqui no Mirante, que eu poderia ter pintado as paredes de folha de ouro e deixei tal como eu encontrei. Isso traz uma verdade para o negócio. Eu acho que a gente está vivendo num espírito de tempo que investir energia em excesso, em estética e tudo mais, é pornográfico. Não dá mais para a gente ficar gastando energia em lugar errado, porque o mundo está acabando tal como conhecemos. Esse mundo do excesso, onde a gente cresceu, ele não vai continuar existindo para as gerações futuras.
Então a gente precisa começar a retrair um pouco a maneira como a gente consome, a maneira como a gente produz até. Essa energia que você coloca no teu negócio, você percebe, ela volta para você nas pessoas que frequentam o teu negócio? Eles entendem essas subjetividades que você está tratando e que são muito intrínsecas mesmo da nossa vida cotidiana. Você recebe isso de volta e de que maneira? De um lugar para o outro lugar, que tem uma característica como aqui, ou um outro lugar teu? Então, quando você monta um negócio, ou um produto, ou um serviço qualquer, ele é muito teu. Cada lugar desses que eu montei era uma parte muito íntima minha. Era um pedaço muito íntimo meu. Era um negócio que eu... É até meio estranho eu estar aqui no Mirante falando, porque é tipo um Inception. Eu falando dentro de mim mesmo. É uma coisa muito louca, porque eu fiquei... Eu me lembro de descer essas escadas e encontrar traficantes de crack. Tipo esses cactos aqui... Mas eu vou passar para eles agora, Facundo. Só te deixar a máxima aqui, já que a gente resvalou na questão da crise. É uma máxima que eu ouço muito de empreendedores e caras que têm a grana para investir. E que eles dizem o seguinte, que a crise, o momento de crise é o melhor momento para você, se você está apto a fazer isso, obviamente, a fazer um investimento. É verdade isso? Porque todo mundo recua, né? No momento de... É melhor você entrar quando está todo mundo recuado, com as suas posições recuadas. Você vai ser, quando o mercado se aquecer novamente, você vai estar numa posição mais avançada do que seus potenciais concorrentes. Então eu concordo. Por exemplo, a crise, ela me afetou muito. Ela desacelerou um monte de planos que eu tinha. Mas esse ano mesmo a gente está fazendo mais 2 negócios. Bacana. Vamos lá, então, com vocês? Pode mandar. Tudo bom, Facundo? Até que ponto a falta de visão de outras pessoas, de outros parceiros, a gente precisa de pessoas para estar fluindo para empreender, né? Eu, por exemplo, tenho uma empresa de audiovisual voltado para a realidade virtual e realidade cognitiva. E no Brasil, por exemplo, tem um problema a gente deu o start, mas faltam outras pessoas para estar contribuindo com isso. Até que ponto? O público, os consumidores? Na verdade, parceiros para poder estar fluindo com o negócio. E até que ponto essa falta de visão de mais pessoas, você está pensando um pouco mais na frente, essa falta de visão das outras pessoas pode atrapalhar? O que você dá uma indicação, um conselho para estar podendo passar por isso aí? Cara, eu acho que é muito maduro quando você olha e fala assim, a gente sempre fala que o inferno são os outros. A gente fala, não, porque o brasileiro não está preparado para esse tipo de coisa. Não, porque o público não está preparado para esse tipo de coisa. Ah, não, eu criei o negócio antes do tempo. A gente dá essas justificativas até para entender as nossas falhas. Mas acho que a culpa nunca é do outro, é sempre tua. É sempre tua. Não é que o parceiro não tem visão, é você que não soube comunicar a visão do teu negócio para o teu parceiro. Ou realmente você está fazendo um produto que não tem nenhum tipo de relevância para o mercado consumidor, é só uma espuma. Às vezes eu me pergunto, você trabalha, por exemplo, com realidade aumentada e virtual? Tá. Eu estou começando a ter experiências com realidade virtual agora. Minha filha tem experiências com realidade virtual, mas eu tenho que, eu tenho que ter um hardware tão específico para ter esse tipo de experiência que eu não vejo muito sentido, não nesse momento. Então, estou te dando um exemplo. Às vezes é o produto que está mal desenhado. Nunca tenta encontrar o problema nos outros, porque os outros você nunca vai mudar. O que você consegue mudar é a tua atitude com relação a eles. Os outros, infelizmente, você não vai conseguir mudar. Vamos mais uma aí? Boa noite, Facundo, Edgar, tudo bom? Cara, eu vou fazer uma pergunta um pouco específica, aliás, sobre os seus negócios e tudo mais. Eu trabalho com vida noturna também e eu queria saber sua opinião sobre como está sendo a vida noturna em São Paulo, porque hoje a gente vê muita coisa fechando, muita coisa que era conceito antigamente, principalmente o Vegas, amava o Vegas. E hoje em dia eu acho que rola um estupro de eventos e festas e tudo mais. Isso acaba influenciando um pouco nas casas noturnas, bares e restaurantes. E eu queria saber o que você acha disso, como vai ser daqui para frente e qual a sua opinião. Eu, francamente, apesar disso ser até contra os meus próprios negócios, acho que a vida noturna está mais da hora do que nunca foi. A quantidade de oferta que você tem para qualquer tipo de música que você queira ouvir é incansável. A gente tem uma oferta cultural tão grande quanto qualquer outra metrópole no mundo.
Eu tô te falando que a vida noturna paulistana deve ser melhor do que... Deve estar entre as 3 melhores do mundo, ou 5 melhores do mundo. E é esse deslumbramento do paulistano consigo mesmo, sabe? É entrar numa fábrica abandonada, debaixo de uma ponte, num buraco da minhoca, num rolê na moca que a gente nunca ia. A gente está deslumbrado com a nossa própria cidade, porque eu acho que, de uma determinada maneira, está rolando uma certa redescoberta de São Paulo pela sua própria população, especialmente os mais jovens. Então, a minha geração, que era confinada, era gado confinado. O condomínio, o shopping, que era o espaço de sociabilidade, o carro, enfim, a escolinha, que saía de espaço em espaço. Hoje em dia, as pessoas não querem mais ficar presas, elas querem rua. Olha o que acontece com o Minhocão, olha o que acontece com a Paulista no domingo. E olha o que acontece com as festas. Então, talvez os clubes não sejam mais o lugar onde você vai festejar a existência. Talvez a rua seja, e talvez no futuro os clubes voltem a ser. O que eu acho que não dá para fazer é ficar esperando que as coisas sejam da mesma forma como era na década de 90. Eu não vejo isso, eu não vejo um monte de lugar fechando. Eu vejo um monte de lugar que pensa da mesma forma e que tem uma maneira conservadora de ver a música à noite, passando por dificuldades. Isso eu vejo. Inclusive eu. Deixa eu aproveitar uma carona na pergunta dele. Você falou, balada, interessante, o rolê, o que está acontecendo na Lapa. Tem algum projeto teu descentralizado? Tem algum já negócio funcionando teu? Ou algum projeto para você fazer algo, digamos, fora daqui do eixo paulista, Pinheiros, enfim? Então, um pouco na linha disso, a gente está desenvolvendo um aplicativo que se chama Gig, que eu acho que a minha impressão é que eu trampei durante 15 anos para chegar no Gig. Então parece que tudo que eu fiz até hoje foi para chegar no Gig. O que o Gig faz? Ele te permite entrar num app com geolocalização. Você escolhe os seus estilos musicais. Então, no meu caso, rock, blues, jazz, música eletrônica, música clássica. E ele te dá num mapa, como se fosse meio Tinder, assim, sabe? Com um determinado raio, as bandas que estão tocando à sua volta. E elas podem estar tocando num clube ou podem estar tocando na Paulista. Quando você se aproxima da banda, quando você está na frente da banda, e a banda, por outro lado, quando ela começa a tocar, ela tem que dar um check-in. Quando você está na frente da banda, você pode doar dinheiro para a banda, como se fosse um chapéu virtual, assim, como se fosse o chapéuzinho que a banda tem na frente dela. Só que esse dinheiro, ele não sai do bolso do fã, ele sai do bolso de uma corporação que deixou de apoiar um festival com uma cota de 2 milhões, 3 milhões e resolveu dar dinheiro para as bandas na rua. Desse jeito, assim, pedindo dinheiro, passando chapéu mesmo nas corporações, a gente conseguiu juntar 1.200.000 reais. 1 milhão, se você juntar... Lei de incentivo? Isso? Não, nada de lei de incentivo. Eu nunca incentivei um projeto na minha vida. Nunca. Eu consegui do dinheiro do marketing das empresas mesmo, pedindo. A gente conseguiu juntar 1.200.000 reais. Desses 1.200.000 reais, o business plan do Gig, a gente corta 15% aqui na captura desse dinheiro. O resto a gente coloca dentro do aplicativo. Aí, quando você doa 20 reais para a banda, quando você está na frente dela, a banda recebe esses 20 reais no bolso dela, sem desconto. Acho que só imposto, paga o imposto que é devido. A gente conseguiu juntar 1.200 pau. Se você juntar o dinheiro de todas as casas de show independente, a bolsa de cachê, de todas as casas de show independente de São Paulo, Casa de Francisca, Puxadinho da Praça, que fechou, Casa do Mancha, Zé Carniceria, Centro Cultural Rio Verde, Breve, blá, 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 blá. Se juntar todos esses cachês, a gente junta 1.100.000 reais. Então, a gente tem mais dinheiro para músico que for se apresentar na rua do que para músico que toca em casa de show independente. O que você acha que vai acontecer com a música na rua quando a gente soltar o aplicativo? Toda banda vai querer... Por que o palco precisa ser de alguém? Por que o músico precisa puxar o saco de alguém, ou de um curador, ou de um promotor, ou do dono de uma casa noturna? Você sabe como é que é a história? O músico mais faz lobby do que investe, do que toca. O cara tem que ficar puxando o saco das pessoas. Sério, você como jornalista, você é um porteiro de prédio. Como eu também sou um porteiro de prédio. Sou um curadorzinho maldito que fala, não, você pode porque eu fui com a tua cara. Você não, volta ali pro teu rolê. Mais importante que isso, do dinheiro que a marca vai falar, por exemplo,
Jack Daniels, desculpem, vou citar uma marca de whisky Tennessee. Desculpa, eu não quero dar o nome de uma marca. Vai dar R$200 mil para qualquer banda que se apresentar na Vila Madalena de rock. Aí a gente vai anunciar isso nas páginas do Gig, as bandas vão para Vila Madalena, vão começar a se apresentar na rua, vão chamar seus fãs, os fãs vão ter que ir para frente da banda e doar dinheiro. Até um limite de R$2 mil por apresentação. Só que a Jack Daniels pode, ou R$2 ou R$3 mil. Bom, calma, né, mano? Senão não vai ter para todo mundo. Só que a marca, ela pode escolher até 60% até 60% do destino, gênero musical e território, quem define é a marca. A gente coloca os outros 40% na perifa, porque senão a gente vai concentrar música de rua no centro e só nos estilos que a marca quer, que é rock, música eletrônica e jazz. Só que blues, só que o funk na perifa, o sertanejo na perifa, a gente não pode negar. A gente tem que parar com essa coisa de centro e falar para a periferia, vem para o centro que aqui é legal. A gente tem que ir para a periferia também. Outro dia eu descobri um parque de diversões chamado Marisa, que eu levei minha filha de 5 anos ali em Itaquera, que era um parque de diversões que existe, faz 20 anos. Foi um dos rolês mais incríveis que eu fiz nos últimos tempos com a minha filha e que eu nunca tinha ouvido falar, mano. Itaquera tem um monte de coisa legal para fazer, só que a gente fica em si mesmado aqui no centro e na zona oeste, falando, não, vem aqui pro centro, vem aqui pro centro. A gente que tem que ir para lá, porque eles vêm para cá todo dia. Entendeu? Vamos lá, mais perguntas aí? Quem é agora? Quais são os principais aspectos de todos os pilares aí de sustentabilidade quando você pensa em um novo projeto, quando você pensa nos projetos que já estão em andamento? Aí? Quando eu estou pensando num projeto, eu penso em 3 coisas. Se ele está alinhado com o meu propósito de vida, então eu nunca faço coisa para ganhar dinheiro. Dinheiro tem que ser uma consequência, sempre. Não estou dizendo que eu sou comunista, que eu caguei para dinheiro, não. Como todos aqui, dinheiro é importante para eu viver e para pagar minhas contas. Eu tenho uma filha, eu tenho que pensar em dinheiro, óbvio. Entendeu? Mas se eu for fazer as coisas por dinheiro, eu prefiro nem levantar pela manhã. Que aí traficante faz, jogador de futebol faz. Eu não quero fazer dinheiro sem vida. Eu quero fazer dinheiro alinhado com aquilo que eu acredito. Então eu tenho que pensar no meu propósito, eu tenho que pensar se tem alguma relação política naquilo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, o gig. A partir do momento que eu corto o intermediário e estou juntando o músico ao fã, eu estou criando sim uma relação política, que antes era intermediada por 10, 12 atravessadores. Do iTunes, a editora, passando pela gravadora, o ECAD, o jornalista, o curador, o promoter, o empresário, o dono da casa noturna, o jornalista. Então, quando o músico chega na ponta mais frágil, que é o músico, o cara está morrendo de fome. Eu tenho um monte de amigo músico, os caras estão passando fome, especialmente na crise. Todo mundo desesperado, todo mundo pedindo gig. É foda. Então tem que ter uma relação política e, para mim, tem que resolver um problema. O que eu chamo de problema? Não é uma coisa inventada da tua cabeça, que esse problema existe. Não, porque na gringa. Não, porque eu vi isso acontecendo na gringa e aqui no Brasil vai funcionar. Não, tem que ser um problema que nunca ninguém pensou. Isso se resolve com inovação, com criatividade, fazendo de um jeito como nunca ninguém fez. Então, se eu não tenho um problema, eu não tenho um propósito, eu não tenho política, eu nem me mexo. Mais uma aí? Tudo bom? Eu já tive bares pequenos e passei por todos os processos, desde limpar banheiro, trabalhar na cozinha, fazer coquetel, receber cliente, discotecar, fiz tudo. Mas o que mais sempre mexeu comigo nessa área é a criação, é a concepção. Quando eu entendo muito, muito quando você fala, tem parte de mim aqui no Mirante. Então, eu queria saber como é que você cria normalmente seus negócios. Se vem tudo da tua cabeça, se é tudo realmente seu, se você tem uma equipe. Tem algumas pessoas que trabalham comigo que estão espalhadas por aqui. Eu não sou autor de nada. Eu acho triste você se ver dono de alguma coisa. Eu sou sócio principal do Grupo Vegas, mas eu não sou CEO, eu não sou presidente, eu não sou dono de nada. O que eu quero é criar uma plataforma onde as pessoas possam se expressar também. E não porque eu sou bonzinho, que cara legal, ele quer que todo mundo seja feliz no trampo. É porque eu sei que as pessoas trabalham mais e com mais afinco quando elas estão fazendo alguma coisa que elas acreditam, que elas podem criar junto.
Então, às vezes, por exemplo, o Vegas, que eu fiz as mesmas coisas que você fez. Eu trabalhei 3 anos como bartender. Eu limpava banheiro, separava briga e tomava copada na cara. Nesse tempo, eu criei relações de trabalho de pessoas que estão comigo até hoje. E vão continuar comigo por muitos anos. Se elas... Não, tem gente que já está rolando, tem gente que estava no Vegas, que trampa comigo até hoje, que virou meu sócio. Ou que está abrindo um bar agora. Como que é o processo de criação? É Não, horizontal? A gente junta, é super horizontal. A gente junta um grupo, para te explicar na prática. A gente junta um Basecamp, que é uma ferramenta de compartilhamento de documentos e tarefas, e a gente cria um grupo de WhatsApp. Eu sento com todo mundo, faço uma primeira reunião, digo o que eu acho que a gente deveria fazer, eu explico o problema, explico o que eu vi, eu explico o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que fazer, junto os arquitetos, cenógrafos, se tiver, as pessoas de produção, bartender, é muito importante que o cara esteja ali, porque é ele que tem que desenhar o seu próprio local de trabalho, o chefe tem que desenhar a sua própria cozinha. Coloco todo mundo dentro de um grupo de WhatsApp e pau no gato. Não tem essa de, não, vamos fazer uma reunião criativa para sentar e desenhar, porque eu pensei que o sofá tem que ser rosa. Às vezes eu não gosto. Eu não gosto de muitas coisas que propõem para o negócio, mas eu deixo. Porque eu sei que eu tenho que ceder também. Caso contrário, eu vou ser o doninho, o pequeno príncipe que manda no rolê todo, e aí eu vou ter um monte de empregado. Trampando desse jeito, é muito esperto do meu lado, porque eu consigo fazer com que cada um se sinta sócio, apesar de não ser. Deixa eu acrescentar um negócio. Deu ruim já alguma situação em que você, nesse desejo de realizar, de fazer... já fui bartender do Vegas, separei briga. Em algum momento deu ruim, você se arrependeu, aprendeu com isso. Eu estou falando das especificidades de cada função, né? O cara que está para fazer um drink, ele tem que ter um mínimo de conhecimento para entregar um drink honesto, no mínimo, né? O que você aprendeu fazendo essas outras funções, inclusive para delegar depois, né? Porque você tem um jeito democrático, pelo que eu sinto aqui, de tipo, gerir uma equipe, né? Centralizar ali em torno de você, das suas ideias. Me conta aí o que você aprendeu, o que deu errado e o que te transformou no sentido de você sacar que, era bom nisso aqui, eu nunca soube, mas numa atividade aqui, nesse negócio que eu abri, eu descobri que eu sou bom nisso. Olha, para ser sincero, eu não sei se eu aprendi muita coisa fazendo esse tipo, mas eu ganhei confiança da minha equipe. Bom, isso é importante. É diferente você estar no rolê ombro a ombro com as pessoas ou você se colocar numa posição hierárquica superior. Eu tenho respeito da minha equipe porque eles sabem que se precisar eu faço o que for. No Vegas, por exemplo, que bartender é uma raça difícil. Eu falo isso com todo o amor do mundo porque todos os bartenders que tramparam comigo são meus chapas. Muitos são meus amigos. Um deles, um antigo bartender do Vegas cortou meu cabelo hoje, por coincidência. Então são todos meus chapas. Mas são caras duros. Se você tá ali e você vai pro clube para ficar dando teco no banheiro, pegando mina e pagando de pimp, todo mundo vai te fazer de otário. Agora, no bar, eu não era o bartender, eu era o back bar. Eu não tava nem ali para fazer drink, eu tava ali para pegar gelo pro cara fazer drink. Eu tô pagando de humildão. Cortar limão. O que fosse. Eu tô pagando de humildão? Não. Eu tava mostrando pro cara que não tinha trampo ruim, que não tinha corpo mole. Ao mesmo tempo, desse jeito, eu sabia quais eram as manhas, se iam me roubar ou não. Nego começava a ficar, o cara tá aqui sempre. Eu tinha uma justificativa para ir pro clube todos os dias, porque também você ficar fechado numa caixa com 120 decibéis na tua orelha, dia após dia, de enlouquecer qualquer cidadão. Entendeu? Então eu tinha uma justificativa para ir para lá, eu ganhava a confiança dos caras, eu sabia quais eram as manhas, eu sabia como os clientes que iam para lá não me pediam um drink, entendeu? Porque eu estava protegido pelo balcão, ninguém vinha me encher o saco para tirar da porta. Deixa eu aproveitar, mas como é que... É uma linha muito tênue você se mostrar ali pau para toda a obra, tá junto dos caras... E não passar uma permissividade que às vezes não é boa, para o cara depois... o cara é o brotherzão aqui do negócio. Nunca fui amigo de nenhum deles. Então, essa talvez seja uma premissa que deve ser seguida. Ninguém frequentava a minha casa, ninguém me dava tapinha nas costas, ninguém me tirava de otário. Nunca fui amigo de nenhum deles, nem dos meus sócios eu sou amigo. Respeito todo mundo profundamente. Tenho uma relação de complementariedade.
mas não dá para ser amigo com quem... Primeiro que a amizade, ela depende de uma relação de simetria, né? Você tem que estar no mesmo plano. E por mais que eu estivesse cortando gelo, pegando gelo no banheiro, eu era o dono da porra toda. Quem que eu estava tentando enganar? Entendeu? Não estava tentando enganar ninguém. Eles sabiam que eu era o dono e eu estava ali nessa posição. Ao mesmo tempo, não era tão democrático assim, porque se estoura nas costas de alguém, estoura na minha, sempre. Se dá alguma merda, quem tem que pagar por isso, inclusive criminal e civilmente. Sim, sim. Então eu era o cara que tinha que segurar a onda se a coisa realmente arrebentasse. Mas eu estava naquela posição mostrando que, essa é uma coisa muito do empreendedor de hoje em dia. Essa distinção entre pessoa jurídica e pessoa física, isso é para quem tem esquizofrenia, na minha opinião. É para quem sofre de bipolaridade. Ah, não, porque na pessoa jurídica eu sou assim, na pessoa física eu sou assado. Não, eu sou o que eu faço. O que eu falo, eu faço. Senão não gero credibilidade nenhuma. Então, quando eu estava lá, não adiantava ficar com um discursinho hippie de que a gente tem uma horizontalidade aqui e, na prática, ser o escrotão que maltrata todo mundo. Não faz o menor sentido. Isso, hoje em dia, acho que as pessoas estão muito sensíveis para mentira. A gente percebe mentira a quilômetros de distância. Mesmo porque a gente foi bombardeado pela mentira muitas vezes. Então, tudo a gente pressupõe que é uma mentira, antes de acreditar que seja uma verdade. O pé atrás, né? É. Tem mais aí? Aqui, eu te acompanho nas redes e eu queria perguntar, na verdade era sobre o teu livro que está saindo e, enfim, gostei do nome, não sei se é esse, se é Empreendedorismo Subversivo. E eu queria entender o que tu vai trazer ali de conteúdo. Claro, já imagino, mas assim, o que tu vai abordar, o que tu vai explorar, enfim. Então, eu sempre tive uma puta preguiça de livro, assim. Eu fiz mestrado e doutorado e eu tinha que, por imposição, publicar minha tese e meu trabalho de conclusão de curso. E eu nunca fiz porque eu não julgava que eu tinha alguma coisa tão importante assim para dizer, para derrubar a árvore, para vender 300 cópias. Não fazia muito sentido. Mas aí veio um dia, eu tenho um amigo de infância que trabalha na editora Planeta, que é o Cassiano Machado, que é o editor-chefe da Planeta. Amigo de adolescência. Aí um dia ele me encontrou no Riviera e falou assim, vamos fazer um livro? E eu fiquei sem jeito de falar não pra ele. Falei, puta, não, vamos. Mas aí eu falei, né, ele vai esquecer. Aí depois de 2 semanas ele me mandou o contrato. Aí eu assinei. Aí eu falei, caralho, o que eu vou Você fazer? nem sabia tema, nada das Não, coisas. Ele queria um livro de negócios. Sim. Só que eu nunca li um livro de negócios na vida. Eu nunca li um livro de autoajuda. Eu tenho maior vergonha. Inclusive, eu tô deixando a capa rosa pra, botar pra fuder na prateleira dos livros de negócio. Então, eu falava, pô, eu não quero escrever um livro de autoajuda de negócios porque disso o mundo tá cheio, de receitinha, esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, e eu comecei a perceber isso de 2 ou 3 anos pra cá, empreender não é uma ciência exata, né? É uma coisa que você faz com medo, você arrisca muita coisa. Às vezes é até uma... Eu até brinco, não existe opção sexual como não existe músico que opta por ser músico, como não existe empreendedor que opta por ser empreendedor. É determinismo. É uma coisa que é tua e que você não consegue se ver fora disso. A tua identidade faz parte, é composta e você se vê como empreendedor e pronto. Você já não consegue mais fugir disso. É um desmoronamento de identidade mesmo. Então tem muita gente que começou a me perguntar por Facebook, por Instagram, por um monte de lugares assim. E aí? Eu vou abrir um negócio e estou precisando disso, o que eu faço? E na minha... Eu tenho a esperança de que mais pessoas deixem de empreender do que empreendam lendo o meu negócio, meu livro. Juro, parece contraproducente, mas é isso. Eu espero que algumas pessoas leiam o livro e falem, puta, eu não vou entrar nesse rolê porque eu vou me machucar. Então eu vou falar de tudo que eu fiz ao longo dos 15 anos, os tombos que eu levei, para que ninguém tenha que passar pelas cabacices que eu passei, porque eu não sabia como fazer. Eu fui aprendendo É óbvio, é um livro bem... A única condição que eu pedi para o Cassiano fosse que eu pudesse escrever o que eu quisesse. E eu não estou escrevendo, juro para você, eu não estou esperando que ele venda uma cópia. Eu acho que vai vender 3, que eu vou comprar para minha mãe, para minha irmã e para o meu irmão. Eu espero que meu pai divida com a minha mãe, porque cada um vai ler 3 páginas e a orelha.
Mas se vender só isso, tá ótimo. Eu não estou fazendo para vender, eu estou fazendo para mim. Para ter porque todos os dias agora, eu estou com o meu computador aqui. Então, todos os dias, quando eu paro num lugar, eu abro o computador e eu falo, eu tenho que escrever 75 mil palavras. Eu encanei que são 75 mil palavras, porque eu googlei quantas palavras tem em média um romance. E falaram que era 75 mil, o Google me respondeu. Aí eu falei, não, são 75 mil porque eu não estou escrevendo um livro sobre negócios. Um livro sobre negócios tem 45 a 50. Eu falei, se eu vou escrever um livro na minha vida, não vai ser um livro do qual eu vou ter vergonha mais pra frente. E eu também fiz uma outra coisa que é super difícil. Eu falei assim, eu não vou googar nada. Absolutamente nada. O livro não tem nenhum tipo de conteúdo que foi googado. O que é foda, porque eu tô escrevendo, eu falo assim, outro dia, por exemplo, eu tava falando, 90% dos brasileiros não confiam mais na política. Eu me lembro que eu ouvi esse dado, mas eu não sei se é 78, 85, 92 ou 90. E foda-se, Google aí que você acha. Eu não tô tentando ser preciso, entendeu? Eu não quero fazer um monte de costura de Wikipedia e pagar de inteligentão porque eu copiei um dado de uma reportagem da Folha. Eu tô colocando o que eu acho que é 78%. Outro dia, juro, eu elaborei uma teoria tão rebuscada do porquê azul é cor de menino e rosa é cor de menina, que eu acho que é uma puta paia, mas faz sentido pra mim. Então, eu tô me divertindo nesse processo. Adorei essa aí. Chegou a conclusões sobre isso? Cheguei, eu tenho uma teoria rebuscadíssima sobre por que azul é menino e rosa é menina. Bom, eu acho que assim a gente pode fechar aqui o papo. Tem o show agora, que a gente vai ver, todo mundo junto, todo mundo convidado. Queria agradecer a presença de vocês aqui. A gente conversou com o filósofo, quer dizer... Botequim, né? O hindu, o yogi, Facundo Guerra. Obrigado, Facundo, pelo papo aí. Foi um prazer aqui conhecer você, trocando ideia aqui. Esse, como eu disse no início, é o primeiro projeto chamado Papo de Worker, ou Papo de Trabalhador mesmo, que a West Coast vai promover e fomentar até o final do ano, celebrando os 30 anos da marca. Vocês vão ficar sabendo onde vai acontecer, com quem vai acontecer. Obrigado. Vamos pro som. Agora Obrigado, tem eu recebi um CD, até hoje eu recebo CD ainda, você viu? O Selvagens à Procura de Lei. O que a gente faz? Selvagens à Procura de Lei vão se apresentar aí. E a gente vai ouvir um rock and roll. Valeu. Obrigado a todos aí. Valeu.